Bikers, sejam todos bem-vindos ao episódio número 5 do Bike TV, hoje com o tema Casal Campeão, grandes amigos aí do Penso Mais, do Bike TV. Mas antes de nós começarmos nosso episódio, gostaria de então fazer aquele tradicional agradecimento aos nossos patrocinadores aí, a Barisul Academia, Saúde é uma prática, pratique a sua, Cachorrão, o seu melhor amigo na hora da fome, e também Equipe Center, Funilaria e Pintura Automotiva. Espera um pouquinho que o Bike TV já está começando. Bom, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Quanto tempo que eu não vejo vocês. A Luísa até esses dias eu vi no supermercado, mas tu, Alexandre, eu acho que já faz uns 2 anos que a gente não se fala, né, cara? Satisfação te reencontrar aí. Puta, satisfação minha, cara. Desculpa pelo puta aqui. Eu falei desculpa, mas enfim. Cara, muito legal receber vocês aqui no Bike TV. 5º episódio, com certeza vai ser um sucesso. Valeu. Vou começar pela Luísa. Luísa, me fala um pouquinho da tua iniciação no esporte. A gente já se falou uma vez e tal, mas repete um pouquinho para mim como é que foi a tua conexão com o esporte lá quando criança. Então, primeiramente, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui participando do programa de vocês. E o esporte entrou... Eu sempre gostei de esportes. Sempre associei saúde com esporte. Desde pequena gostava de bicicleta, sempre gostei de bicicleta. Fazia aventuras de bicicleta lá no bairro Menino Deus. Você é de Porto Alegre, Luiz. De Porto Alegre. Uhum. E tinha a gurizada lá da rua, dava sempre para cima e para baixo, bicicleta. Jogava bola também? Jogava bola, mas é bicicleta. Não, e até skate naquela época tinha. Fecharam a Getúlio Vargas ali para fazer uma obra, acho que ficou 1 ano fechada. E a gente andava de skate ali no asfalto, né? Então, mas a bicicleta sempre foi o meu xodó. A bike. A bike. Cara, e tu teve uma... a gente vai pular algumas etapas aí, mas tu teve uma participação no ciclismo competitivo bastante razoável, né? Sim. Bom, como todos sabem, né? O ciclismo feminino está começando agora aqui, né, a parte competitiva, porque quando eu comecei existia muito pouca mulher praticante, muito pouca mulher competindo. Então, às vezes, nem se fazia um pódio direito aqui no Rio Grande do Sul, né? Isso lá por 2008, 2009, 2010, foi quando eu comecei a competir em competições regionais. Uhum. Mas eu depois de 2010, eu me destaquei bastante aqui no estado, apesar de não ter muita... de não ter muita gente, muita mulher competindo, e isso acabou chamando a atenção de algumas pessoas que me indicaram para fazer competições em São Paulo, onde o esporte era um pouco mais profissionalizado, né? Existia a chance de tu praticar o ciclismo e ganhar alguma remuneração, né? São Paulo está sempre um pouquinho à frente da gente, né? Nessa questão do esporte, né, Luísa? Então, em São Paulo existe um evento chamado Jogos Abertos do Interior, que é o que move o esporte no estado de São Paulo. Eles é política envolvida, é verba envolvida, é grana envolvida, é muito envolvimento das prefeituras, principalmente de cidades pequenas, né? Certo. Então, eles vivem em função disso aí. E é tipo uma Olimpíada. Então, tem todo tipo de esporte, desde vôlei, futebol, natação. Tudo se pratica nos jogos abertos do interior. Uhum. E eles contratam, porque existe uma premiação para as prefeituras que têm sucesso, né, dentro desses jogos. Às vezes a cidadezinha é muito pequena, mas se destaca esportivamente
E tudo pontua para se ter um ranking, né, das cidades. Ou seja, tu não precisa ser cidadão daquela cidade, mas tem que pertencer à equipe que representa então, a cidade. Eles acabam contratando gente do Brasil inteiro. Eu acho que Santa Catarina faz isso também nos jogos, né? Sim, Santa Catarina começou um pouquinho depois, mas também agora está se destacando bastante, está levando atletas daqui, inclusive. Né? Legal. E tu participaste de uma equipe, então, de São Paulo? Sim, eu fui chamada pelo técnico da cidade de São José do Rio Preto a primeira vez em 2011. E ele nem me conhecia, mas teve recomendação de alguma outra pessoa lá. E eu fui, a primeira vez que eu participei, eu fui pela passagem, assim, eu fui só porque eu gostava muito, né? Não fui, ele não me ofereceu dinheiro, vem aí, vamos ver como é que tu te sai nos jogos regionais. Tu faz uma classificatória, tem os jogos regionais no início do ano e depois, no meio do ano, mais ou menos, tem os jogos abertos. Aí quem se classifica vai para os abertos, né? Pô, interessante isso, né? Porque tu tem que ter um pico de performance no início do ano e depois um pico de performance no meio de novo. Na verdade, só nesses jogos, né? Porque o calendário do ciclismo... Sim, ele é contínuo. Lá em São Paulo tem bastante provas, né? Então, e tu fez outras provas além dessas, de representar esse time? Sim, eu fiz. Eu comecei lá em 2011 em São José do Rio Preto e fui só para essas provas, porque afinal de contas eles tinham que me pagar uma passagem aérea para ir, me hospedar, tudo. E no ano seguinte eu fui chamada pela equipe Memorial de Santos. Ah, que legal. Que hoje eu acho que é considerada, de uns anos para cá, a melhor equipe feminina de ciclismo do Brasil, né? Pô, que bacana, Luísa. Então foi uma honra muito grande, foi uma vitrine muito grande, né? Ter participado em 2012 dessa equipe Memorial de Santos. Tu deve ter aprendido muito com eles também, né? Sim, muito. E nesse ano eu tive a oportunidade de competir em várias competições, não só nos Jogos Abertos. Eles tinham a Volta do Futuro, eles tinham aniversário de São Paulo, de julho lá. Eu acho que é 3 de julho. 3 de julho, uma coisa assim, que é São provas tradicionais lá do estado. Tem provas muito tradicionais. Eu até nem me lembro, eu fui em várias provas, essa Volta do Futuro foi a primeira prova que eu participei com a equipe, e me lembro que foi a primeira prova com etapas, tinha 4 etapas, uma prova bem dura, eu nunca tinha participado em provas com etapas, né, provas de ciclismo de estrada, no caso. Inclusive, né, nesses Jogos Abertos, eles fazem várias competições de ciclismo, tem ciclismo de pista, então eu aprendi alguma coisa de ciclismo de pista também, a gente participava. Eles fazem ciclismo de pista, mas não tem os velódromos. Eles fazem em volta da praça, fazem na rua, mas como simulando que tivesse um espaço ali, né? Sim, aquele oval, né, que a gente vê nas Olimpíadas. Naquelas bikes de pinha fixa, bem difícil até, foi um aprendizado. Inclusive no BMX eu competi, coisa que inimaginável. BMX, né? cara. BMX. O que eles faziam? Eles contratavam... Também pela equipe Memorial ou essa era pelas duas? Normalmente eles aproveitavam as atletas... Que diferente isso. As atletas que eles achavam que tinham mais talento para andar de BMX, né? E botavam a fazer BMX, porque as ciclistas de pista, de estrada, é mais difícil tu colocar em cima de uma bicicleta de aro 20, né? Ah, sem dúvida, né? Bah, que legal, cara. E tu, Alexandre, como é que foi a tua iniciação no esporte, cara? Pois então, o esporte também sempre foi parte da vida, desde o tempo de guri, criança. Lembro da primeira bicicleta que eu ganhei, aquela embaixo da árvore de Natal, uma Monareta, né? Monareta aro foi a minha também. Monareta, aro 20, verdinha, né? Com paralama branco. Nossa. Pô, cara, se eu te disser que essa foi a minha... Mas a gente é muito parecido, né? Em algumas situações aí. É verdade. Então, e sempre fez parte... Eu sou do tempo que a gente podia andar sozinho num bairro, né? Eu sou do centro de São Leopoldo, então vários amigos ali, todos tinham sua bicicleta, depois passou para aquelas aro 26, tipo barra forte, barra circular, enfim. E a gente fazia verdadeiras excursões de bike, né? Que era sair do centro de São Leopoldo e acampar na Campestre do Orfeu. Que hoje dá 3 minutos de carro, né? Naquela época era 20, 30, uma hora de bike,
levando mochila, levando comida. Então, tudo que a gente fazia, sempre de alguma maneira a gente dava para ir mais longe possível e com uma bike para não ser o veículo, né? Sim. Isso foi, assim, a parte bacana do que a bike me deixou. Assim, eu tenho uma memória afetiva muito grande por esses momentos. E hoje, nossa vida, assim, a gente, em vários momentos, quando dá folga da competição, nós voltamos para isso. A gente já fez alguns cicloturismos, algumas cicloviagens, os bikepackings, né, que são aquelas distâncias que você percorre, às vezes acampando em beira de estrada, tudo levando na bike. Então, isso é uma coisa que começou lá na minha infância e adolescência e vem direto até hoje. Vem seguindo aí, né? Vem seguindo direto. Cara, e tu teve uma passagem forte aí, ou pelo menos quando nós nos reencontramos há muitos anos atrás, né? Eu me lembro que tu vinha saindo da corrida de aventura, né? E até nós tivemos aqui um casal muito parecido com vocês, que foi o Gilvan e a Karine Goldani. Aliás, quem não viu esse episódio número 3, tá sensacional o episódio, vai lá, dá uma olhadinha, porque esse aí tá sensacional. Não que os outros não estejam, mas esse aí tá muito bacana, né? E eu vejo muita similaridade na história deles, né, com a de vocês, né? E essa coisa da aventura, de explorar, de acampar, né, do campismo, de viajar e tudo, né? Cara, é muito parecido, né? E, cara, tu começou com essa história da corrida de aventura em algum momento, né? O que te levou à corrida de aventura? Porque o Gilvan também, ele entrou ali meio de gaiato no negócio, adorou e deu seguimento na corrida de aventura. O Gilvan até foi contemporâneo nosso, e nós estávamos ainda no pico da nossa corrida de aventura e já estava terminando, saindo, ele teve outras mudanças, acho que ele é bombeiro, petroquímico, uma coisa assim, estava fazendo uns cursos fora, Estados Unidos, enfim, ele meio que perdeu um pouco do tempo das corridas que estavam acontecendo. Mas várias vezes nos encontramos nas trilhas, aí, batendo mapa lá, tirando dúvida para saber qual era o caminho. É um esporte muito bacana. Mas a corrida de aventura, ela vem já como uma consequência de um segundo momento, né? O meu primeiro momento com a bike mesmo, começando as competições, foi nos enduros de regularidade. Isso eu não sabia. Isso tem uma boa participação da Luísa aí no processo, porque nós, quando começamos a nossa vida, casados, enfim, nós moramos até hoje, né, num sítio aqui em Lomba Grande, tínhamos as nossas cabrinhas, nossos bichinhos, e isso demandava muito o nosso tempo. Então, durante muito tempo, a gente ficou muito empresidiário do negócio. Quando a gente conseguiu estabilizar um pouco a nossa vida, a primeira coisa que ela fez foi comprar uma bike. Eu disse assim, vou querer voltar a pedalar. Eu disse, parabéns, vai lá e vai pedalar, né? Na época, eu corria rally de regularidade e de velocidade. Tem essa história, hein? Isso. Então, sempre tive a navegação como uma paixão minha, né? A paixão dela, da bike, assim, minha navegação. Só não tatuei a famosa Rosa dos Ventos nas costas ali, por detalhe, assim, né? Porque todos os navegadores têm, né? Meio clichê. Mas, enfim, eu gostava muito disso. E ela, querendo me puxar para parceria, né? Descobriu uma prova de enduro bike de regularidade em Santa Cruz. 40 quilômetros. Tá bom. Tá bom. Tá. Eu não tinha bike. E na época, o Danda e o irmão, né? O Jairo e o Danda, né? Da Danda Bike, corredores de aventura, inclusive. Foi daí que nós fomos formar o quarteto com eles depois lá. Ela, muito amiga do Danda, já naquela época, disse assim, preciso de uma bike emprestada para o meu marido, nós vamos correr um enduro, enfim. E ela me disse assim, olha, não precisa pedalar muito. Quem souber navegar, já ganha a prova. Então botou navegação Vitória, eu já saí correndo atrás, né? Peguei aquela bike, tinha toda a motivação do mundo. Toda a motivação do mundo. Que não é nada competitivo. Né? Pesando mais de 100 quilos na época. Era uma coisa assim também que eu estava fora de peso por estresse, por uma série de situações. Minha condição física, nossa, era deplorável, até para dizer um termo mais forte, assim. Mas eu comecei a pedalar, fui e voltei assim, até o final da integração, dava 12 quilômetros, subi uma subidinha que hoje a gente faz tranquilo, mas naquela época eu disse, Luiz, eu subi a tal subidinha ali atrás do Zeppin e não botei o pé no chão, eu dizia assim para ela, tipo assim, consegui subir sem precisar descer da bike para empurrar. Tudo isso foram pequenas conquistas e eu fui perfeito para aquela prova. E realmente, navegar, eu sabia, fui navegando bem. Enquanto que eu tive perna, nós vínhamos liderando, perdendo o mesmo número de pontos possíveis, enfim e tal, até a hora que caiu o disjuntor. Apaguei completamente. Ela, no extensor, amarrou na minha bike e me puxou até o final da prova. Nós ainda ficamos em segundo lugar. E eu sentei no carro assim com uma taquicardia, uma palpitação. Levaram 1h30 para eles botarem o resultado lá.
E ali me deu um flash, assim, cara, eu preciso fazer uma coisa com a minha vida. Pô, adorei fazer isso aqui e quase não termino, né? Independente do resultado que viria a sair. Sim, quase teve um final infeliz. Pô, né? eu disse assim, ó, não sou cardíaco porque se não tivesse acontecer, teria dado. Aquele jogador de fim de semana que cai duro no meio do gramado, no meio dos amigos, era eu naquela prova, assim, né? Isso não aconteceu, então estamos bem. E aí eu comecei a pedalar. Um pouquinho mais, fim de semana, 15, 20 quilômetros. Nossa, era uma longa distância para mim, né? E novamente ela chegou a buscar um treinamento e para a gente conseguir fechar os horários tinha que pedalar de madrugada para ela cumprir a planilha. Ela estava começando as competições. E eu passei a pedalar com ela. E aí eu comecei a ter uma questão de vida melhor. Quando eu vi assim, em questão de 4, 5 meses, eu estava com 80 e poucos quilos, assim, uns 20 quilos a menos, né? Uma bombona d'água, assim, eu larguei fora, assim, para não precisar carregar todo dia junto comigo. E na sequência, por conviver com o Danda, com o Jandir, com o Toninho ali da equipe Cervajão, que inclusive o Gilvan foi uma época um participante também ali. Aquele pessoal dali, eles começaram a correr e a Luísa, por ser mulher, sempre tinha dificuldade, quarteto tem que ter uma mulher, né? E nós já estávamos pedalando bem, daí eu entrei como navegador segundo, né? Tinha um navegador, o principal, eu os navegador segundo e uma mulher. Daí começou a corrida de aventura que virou, aí sim, a verdadeira paixão, né? Aí a gente correu por tudo, Campeonato Gaúcho, Campeonato Brasileiro, provas de 100, 200, 300 quilômetros. Você largar às 10 horas da noite, chegar às 5 horas da tarde, você vê o sol nascer ver o sol no meio se do pôr. mato, ver o sol se pôr no meio da prova, o sol nascer ali adiante, você passa o tempo de lanterna de cabeça, com o mapa no colo, o mapa na bike, a bike ganha um mapa desse tamanho assim, então você tem que andar no meio das trilhas e tudo, ainda navegar, saber onde você está indo. Nossa, é uma delícia. Que legal, cara. Um pouco vamos dizer assim, de uma repetição daquilo que tu via também no rally, né? Claro, toda a dificuldade. O rally é off-road, né? Sim. E o enduro era off-road, né? Pouquíssimos trechos a gente precisava pegar um asfalto assim, para um deslocamento. Mas ele era muita trilha. A corrida de aventura ela era multidisciplinar, que foi uma coisa muito bacana. Assim. Você corria, pegava a bike, daqui a pouco você largava a bike e continuava correndo. Tinha rapel, técnicas verticais, canoagem, boia cross, natação de águas abertas, assim, com colete. E você levar todo o teu material, né? Você é autossuficiente, mochila, capacete, colete, comida, bota, sapatilha, planejamento, troca, logística. E essa coisa também me encanta, né? De você estar estruturado dentro de uma coisa que tem início, meio e fim. E quanto mais você for eficiente naquele processo, é o resultado da chegada. Então você não precisa ser muito forte, você também tem que ter cabeça para... Tudo que tiver que botar um pouquinho de cabeça junto com a força também me cativa bastante. Que legal, cara, que legal. Alexandre, eu tinha botado aqui na pauta da gente falar um pouquinho desse teu, de uma vamos dizer assim, uma característica muito forte que eu vejo em vocês dois, tá? Porque eu sei que os projetos que vocês desenvolvem sempre são em dupla, né? Mas tu tem um aspecto assim, muito forte do empreendedorismo, né? Uma coisa que me chama muito a atenção. Tu é um cara que tu tá no negócio, o negócio não deu mais certo, vamos achar uma saída, vamos abrir um outro negócio, né? E um dos negócios que vocês tiveram, ou têm, até porque eu estou um tempo sem falar com vocês, que teve um grande sucesso, né? E que foi, vamos dizer assim, o fator determinante para nós nos reencontrarmos, foi o Sítio da Bike, né? Então, para quem não sabe, o Alexandre e a Luísa, né, são os proprietários do Sítio da Bike, ali no Quilombo, né? E, cara, como é que foi essa história? Porque vocês dois, eu vou aqui já vou falar, os dois são veterinários de formação, né? Estudaram juntos, conheceram na veterinária, né? E como é que tu dá essa virada de chave? Tu tá naquela linha da veterinária, tá ali com a criação de cabras, fazendo produtos, né? E vendendo para grandes redes aí, e sai disso e vai parar nessa história de Sítio da Bike. Bom, essa veia empreendedora realmente ela me acompanha desde o primeiro momento. Assim, nós como veterinários nos casamos e fomos morar nessa propriedade que era da família, né? Na época meu avô era vivo, então nós tínhamos um turno de trabalho com ele e o turno da tarde livre. E aí a gente montou na época uma agroindústria, leite de cabra, queijos finos, atendemos redes de supermercados, lojas, delicatessens, enfim. Mas isso durou praticamente 14 anos da nossa vida. Então, os primeiros 14 anos, assim, aquela
aquela época áurea, assim, né, dourada, assim, nos primeiros momentos nossos ali, a gente trabalhou muito. E aí eu precisei de algumas ajudas, consultorias, e eu entrei no Sebrae para pedir ajuda. E recebi uma série de consultorias, somente na parte de gestão. E uma das coisas que me sugeriram foi para fazer um curso de capacitação que é da ONU, que é o Empretec. E esse curso foi aquele mesmo dia que eu sentei no carro lá com a palpitação, que eu troquei a chave para bike, né? Eu disse assim, não, eu preciso trocar a chave de empreendedor. Eu estou muito operacional do meu negócio e pouco resultado está acontecendo. E aquela mudança depois que eu fiz esse seminário, esse curso, inclusive me levou para dentro do Sebrae. Hoje eu sou consultor do Sebrae nessa área. Eu ministro o Empretec, sou facilitador, credenciado pela ONU para poder multiplicar essa metodologia, né? Estou vindo agora de um seminário em Canela, semana passada toda. E isso também tem a ver com o meu esporte. Nós vamos chegar no triatlon daqui a pouco, né? Eu virei triatleta porque o Empretec se meteu no meio do meu caminho ali, né? Me fez viajar muito. Mas, enfim, esse lado empreendedor ele começou a aflorar, principalmente pela necessidade de eu ter mais tempo e qualidade de vida. E nós fechamos o laticínio, na verdade, a gente passou o bastão para um pessoal que acabou comprando esse material nosso, a nossa marca, nossos clientes, enfim. E nós começamos a fazer uma série de outras atividades. Dentro da veterinária, uma distribuidora de produtos para cavalos, produtos de casco, ferraduras e tal. E eu olhava aquele sítio parado ali e aquilo me incomodava. Porque para ser distribuidor eu preciso só um pavilhão, não preciso de um sítio. E o que eu faço com esse sítio, né? E ainda pelas corridas de aventura, eu e a Luísa montamos um segundo quarteto e convidamos um pessoal para correr conosco. Numa prova que ia ter... tipo comemorativa, não é uma prova competitiva, era só para brincar. E o cara que eu convidei, ele era mecânico de bike, trabalhava numa loja em Novo Hamburgo, lá na loja do Beto, né? E o Vanderlei, cara, vamos montar uma equipe de corrida de aventuras, me convidaram para ser navegador, eu disse, vamos lá. Então nós começamos a correr a aventura, e no dia que nós estávamos indo para a prova, né, deslocando para o carro, ele disse assim, pô, eu sempre quis ter um negócio de bike, enfim e tal. Eu disse assim, opa, tem cheiro de oportunidade. Né? Isso foi em janeiro, em maio nós abrimos o sítio da bike. Eles ficaram um pouco tempo conosco, daí eles saíram da sociedade, daí eu e a Luísa abraçamos. Em novembro nós abrimos uma pista, foi a primeira pista de mountain bike assim, para você chegar e entrar. Inclusive ela era gratuita no primeiro momento, era para chamar pessoas para o sítio, né? E o sítio, como você falou, assim, teve um momento áureo assim, de 2015 até 2017. A gente começava às 8 da manhã até às 18 no sábado, sem fechar o meio-dia. E tinha dias que a Luísa me chamava num cantinho e dizia assim, ó, tem um pão e uma caneca de chá para ti lá, para tu comer alguma coisa, senão tu vai cair duro. Porque de tanta gente que entrava e saía. Foi um momento muito bacana. E o final assim, disso veio com a pandemia, né? A gente teve que fechar o sítio por um bom tempo. E hoje a gente reabriu ele na questão da agenda. Eu não tenho mais ele receptivo, aberto ali. Sim. Então, se vocês entrarem em contato, o Insta do sítio continua funcionando, grupos de treinamento continuam utilizando. Há 2 semanas atrás, né, foi a corrida do Jader. Então, nós temos a pista, é utilizada para trail running também, então o pessoal usa a pista para... A pista é aquela pista de 4 quilômetros? Tem uma de 13 um pouco de um lado e de 5 do outro lado da estrada, que a gente faz as provas de cross do Athlon. Certo. Né? Que era a que chamou muito a atenção, naquela pista de 5 quilômetros. Ela foi, inclusive, adotada por uma turma, quase 30 mountain bikers aqui da região. E assim foi uma parceria muito bacana, porque eles pediram a catraca livre até o final do ano, naquele ano que eles fizeram. E eles fizeram toda a pista, redesenharam, caminhão de saibro, curva inclinada, rampa, salto, obstáculos, descida de troncos, né? Já tinha um relevo legal e eles ainda deram mais um polimento nisso aí. Pô, vinha gente do estado inteiro andar na pista, né? Claro que naquele momento a pandemia fechou, dali também as pessoas acabaram arrumando outros caminhos. Tem gente que foi para a praia e nunca mais voltou, tem gente que se mudou de cidade, voltou para o interior, então esse público ele meio que se pulverizou. Se pulverizou. Hoje a gente tem ainda um volume dentro do sítio, mas nada assim que eu possa dizer, olha, é um momento assim, de ter um retorno daquilo. É uma atividade que a gente mantém, principalmente porque a gente tem do outro lado da estrada um açude, tu conhece bem ali, né? Bem. O pessoal da Bode Sul, inclusive, faz os seus treinos de águas abertas, o pessoal que faz essas travessias e tal, que a gente tem essa parceria com a Bode Sul. Então, tem bombeiros voluntários que treinam no nosso açude, enfim, e o pessoal do triatlon, que até hoje continua lá direto e reto. Que é um espaço, vamos dizer assim, completo, seguro,
né? Tranquilo. Vestiário, sanitário, área de transição para pendurar a bike, tudo. E o bom também era de chegar no final do treino ali, aquele calorão, né? O cara chegar lá, abrir a porta, entrar no ar-condicionado, tomar um Gatorade, tomar alguma coisa ali e tal. Era muito bom, né, cara? E digo isso porque eu fui um dos que talvez mais utilizou aquela estrutura, né? E a questão do açude também ajudava muito nos treinos de natação, né? Então a gente conseguia fazer aquelas transições natação para bike, da bike para corrida. Realmente é uma estrutura completa, né? E tá tudo muito próximo, né? Perdão, todas as equipes do estado vinham treinar. Na época tinha a Raia Sul, que era uma equipe muito forte, né? Nós entramos com a Gucci, Bode Sul, enfim, virou depois o Gucci Sítio da Bike, né? Que era uma equipe aqui de leopoldenses e simpatizantes, pessoal muito de origem lá na própria academia, né? Na Bode Sul, com o Ricardinho Nilson ali capitaneando essa galera toda, né? Pô, a gente foi 3 anos seguidos a equipe campeã do estado, né? De triatlon, duatlon, aquatlon, todas essas modalidades. Os atletas campeões eram da nossa equipe, treinavam lá. Então foi um momento muito bacana, assim, a gente se sentiu parte de um todo, assim, nessa questão de formar, assim, pessoas e formar vencedores também, né? E isso que levou vocês ao triatlo? O que tu acha, Luísa? Tu teve o ciclismo. O triatlon veio antes, muito antes. Essa não a competição, o triatlo, como aquela provinha assim, aquele triatlon do Sesc uma vez por ano. O triatlon veio para mim, que eu acho que eu que trouxe o Alexandre também no triatlon, através de um convite para participar de uma equipe de revezamento, que eles precisavam de uma ciclista. Não podiam ter encontrado uma melhor, né? Era aqui no Rio Grande do Sul e sempre o triatlon do Sesc acontecia uma vez por ano, era no final do ano, acho que em dezembro, e dava premiação em dinheiro. Então tinha a Simone Bordim, lá de Novo Hamburgo, organizava a equipe, conseguia uma nadadora, me chamava para fazer a parte do ciclismo e ela era corredora. E eu participei, acho que durante 3 anos. Tu te lembra a partir de que data que foi isso aí? O primeiro que a gente correu foi aquele último que teve em Porto Alegre, em Belém Velho, lá. Que eu acho que foi 2009, é isso? 2008, talvez? Eu acho que 2009, talvez. É. Eu não lembro. Desses anos, não sei se foi 2008 ou 2009, que foi o último que aconteceu lá em Belém Velho, eu me lembro. Depois passou para Tramandaí. E foi o primeiro triatlon que eu participei. Que o Alexandre disse que tinha te encontrado lá. Sim, nós nos encontramos lá antes da prova começar. Né? Eu não te conhecia. Sim, nós não nos conhecíamos. O pessoal já falava muito de ti, já falava muito do mulher do Alexandre, tem que ver o que é, pedala muito e tal, né? Mas a gente, de fato, não se conhecia. E eu participei daí durante 3 anos com elas, né? Fazendo o revezamento. E no 4º ano eu disse, esse ano eu vou participar da prova. Vou fazer solo. Vou fazer solo, porque eu correr eu já corro, pedalar eu pedalo. A natação... A gente dá um jeito. Se joga na água. Desce, eu disse que é rio abaixo, Rio Tramandaí, né? E foi assim que eu participei do meu primeiro triatlo. O teu primeiro foi lá em Tramandaí. O solo foi em Tramandaí. Que, aliás, é uma prova bem organizada, né? Muito bacana. Pelo Sesc, né? O primeiro triatlon como triatleta foi em Tramandaí. Que legal, cara. Que legal. E aquela prova que nós nos encontramos, que eu fui levar ela, né, para competir lá no coisa. A gente fala até hoje, né? Eu li aquele monte de gente entrando de maiô na água, porque em 2009 o macaquinho de triatlo era um maiô, né? Era um maiô. Masculinos e femininos, né? Vamos dizer assim. Aquele gente correndo e nadando e pedalando, e a natação nunca foi meu forte, nunca vai ser, né? Então, hoje como triatleta, assim, a minha prova começa quando eu saio da água, né? Bom, uma coisa a menos para resolver. E eu te encontrei lá e eu disse assim para a Luísa, nossa, eu jamais vou fazer isso na vida. Que loucura esse esporte aqui. Mas isso aqui é uma coisa... Como é que os caras conseguem ficar pedalando de maiô? Olha ali, se isso tem cabimento. Enfim, sabe aquela coisa... E, bom, virou o que virou, né? Depois nós vamos falar um pouquinho mais de triatlon, assim. Sem dúvida. E aí, depois que ela fez esse triatlon lá do Sesc, lá de Tramandaí, né? Que ela foi super bem, né, na estreia já lá na ponta. Bom, daí virou
Na sequência, o Emerson Fuga. Grande Emerson Fuga. O Fuga. Nos encontrou num dia num pedal, num sábado de tarde, todo mundo pedala em mountain bike na Lomba Grande, né? E ele passou por nós assim, vocês não têm um açude lá do outro lado da estrada, enfim, e tal. O sítio da bike não existia ainda, né? Eu disse assim, temos. Tu não empresta pra gente nadar? Vai vir uns amigos de Porto Alegre e tal, enfim, coisas. Claro. Eu acho que era o pessoal da Borisul, inclusive, que ele já nadava lá com vocês, né? O Fuga já nadava sim, aqui também. Sim, o Fuga já nadava lá. Uhum. E aí ele trouxe uns amigos, trouxe uns triatletas, eu me lembro do Lucas Figueiredo, lá de Porto Alegre, que veio também, o Lucão, os amigos, alguns alunos do Frank Silvestrin, que eram amigos do Fuga. Eu acho que o Fuga treinou com o Frank. Sim. Quando nós fizemos o Iron, o Fuga era atleta do Frank. Fuga era atleta do Frank, E aí eu me lembro que assim que eu subi na barragem assim do açude, mostrei, cara, aqui dá uns 4 metros de profundidade. Vocês podem nadar até onde é que tem aqueles aguapés ali, dá mais ou menos água na cintura. Não tinha boia, não tinha nada. Hoje nós temos um circuito, hoje um trapiche e tudo, né? E eles entraram no meio daquelas macegas, no meio dos maricá. E aí, antes de entrar na água, o Fuga só me disse assim, eu preciso um trecho que dê ida e volta 5 quilômetros, que a gente vai sair da água e vai ter que correr. Eu disse, tu vai até a esquina, dobra aqui, quando chegar naquele muro, tu volta até aqui, dá 5 quilômetros. Tá, obrigado. E eu fui embora, eu nem fui ver o treino dele, eu tinha outras coisas para fazer. Esse homem ficou me ligando a semana inteira. Pô, nós queremos semana que vem, porque tal, enfim, opa, tem cheiro de oportunidade aqui de novo. E aí nasceu esse CT, né, um centro de treinamento de triatlo que a gente tem lá no sítio. A gente deu toda a estrutura no açude. Tem um asfalto maravilhoso ali na volta. Sim. Tem um circuito que você faz sem pegar as principais, que dá 10 quilômetros, cravadinho. Exato. Você pode fazer 2,5, 5, tem 10. Subida, tem descida. Tem subida, tem descida. Tem a parte técnica. Tem tudo que você precisa ali, né? E toda a estrutura daí, que foi assim que começou lá do triatlo. Sítio da bike, treinei muito lá, muito. Legal. Cara, e daí, aí tu entrou quando daí no triatlo? Porque tu viu a Luísa fazer a prova, tinha essa história do Fuga e tá insistindo em fazer... E aí foi um convite do Fuga até, porque eles começaram a treinar e aí logo em seguida, no finalzinho de novembro, dezembro, ele disse assim, no ano que vem, nós temos uma equipe aqui com o Ernesto ali da Gush, né, o Ernesto Schreiber, e nós queríamos te fazer um convite para tu entrar na equipe da Gush, né, Bode Sul, Gush e tal. O Ernesto convidou e estende o convite para o Alexandre também, sabe, se ele quiser. E foi um momento em que as corridas de aventura acabaram no Rio Grande do Sul. Olha só. E como eu gostei daquela história da multidisciplina, você tá correndo, nadando, pedalando, vertical, enfim e tal, eu disse, vou nadar, pedalar e correr, né? Meu nado é tijolinho até hoje, né? Um cachorrinho melhorado, enfim, na água eu conseguia resolver. E pedalar eu já tinha uma facilidade também, e eu sempre gostei muito de correr. E eu estava correndo porque, quando eu falei que o Sebrae ia entrar na história, porque quando eu comecei a viajar pelo Sebrae, a primeira vez eu levei a minha bike para continuar treinando. Só que eu me dei conta que eu vou para uma cidade estranha, lugares que eu não conheço. Eu fui pedalar um dia, tinha que fazer 1h30 de giro, tranquilo, enfim e tal. Eu andei para cá, para lá, voltei. Aí as pessoas perguntaram, e aí, como é que foi teu pedal ontem? Eu fui pro bairro tal, tal e tal. Eu disse assim, cara, não vai para lá. Então a gente nem sabe os lugares que pode ou não pode entrar. E aí eu pensei assim, a coisa mais democrática que tem é botar um tênis na mochila. Então quando eu saía para viajar, eu pedia que as minhas planilhas fossem em corridas e não em bicicleta. Né? E aí eu comecei a correr. Sempre tive facilidade na corrida. Um desses nossos colegas da corrida de aventura era representante da Adidas. Então a gente fez todos aqueles circuitos Adidas, primavera, verão, outono, que era ali no circuito da ali no gasômetro, acho que começava. Né? Acho que teve algumas no gasômetro, né? Ia até o gasômetro, largava no Parque Marinho, ia até o gasômetro, voltava, né? Enfim, corria meia maratona. Quando eu vi, eu estava fazendo tempo para baixo de 5, 4 e pouco de pace. Eu disse assim, mas eu tenho facilidade para esse negócio, né? E correndo bem, pedalando, né, acompanhando a moça aqui, né, de sparring dela. Eu assim, agora é só melhorar um pouquinho a natação, e aí o triatlo entrou, cara. Eu adorei, assim. A primeira prova foi Osório, nós fomos juntos, né? Depois dessa do Sesc que ela fez sozinha, daí a gente fez Osório, já pela Gush, e aí virou, né? Foram 4 anos seguidos fazendo todo o Campeonato Gaúcho e algumas provas fora também. Como eu digo, o mosquitinho picou pegou. É complicado largar, né? Cara, e aí vocês foram se desenvolvendo no triatlo, desenvolvendo cada vez, treinando. Aliás, um aspecto assim que eu vejo de vocês é que vocês são amadores profissionais.
né, no meu ponto de vista, porque assim é uma disciplina com treinamento, uma disciplina com aquela planilha que vem do coach de vocês, né? É um negócio, a evolução de vocês foi muito forte, né? E vocês tiveram uma época aí que estão fazendo esse triatlo mais tradicional, esse de asfalto, vamos dizer assim, com uma bicicleta road, né? E quando é que vocês entram no Xterra? Porque o Xterra, para quem não sabe, é um triatlo. Como é que a gente poderia definir o Xterra? Triatlo off-road. Um triatlo off-road, né? Então você nada num lago, pedala numa trilha, né? E corre depois num circuito ali próximo, né? Obviamente também off-road, mas pode ter um pouco de asfalto. Mas é vamos dizer assim, é uma franquia muito forte, né? E o que levou vocês a irem para o Xterra? A paixão pelo mountain bike. Paixão pelo mountain bike. Que eu sempre gostei. Sempre foi o mountain bike, sempre foi a minha atividade preferida, apesar de eu fazer o ciclismo, que surgiu essa oportunidade, eu sempre gostei, sempre tive uma predileção pelo mountain bike. Bom, com pista nos fundos de casa, ficava tudo muito mais fácil, né? Essa nossa trilha ela é muito semelhante às trilhas que a gente pega. O primeiro Xterra que nós fizemos foi no Uruguai. Foi uma descoberta dela, procurando na internet, enfim. E era muito próximo de Montevidéu, a praia de Atlântida lá. E nos chamou a atenção porque quem ganhasse a prova tinha como prêmio a vaga para correr a etapa do Mundial no Brasil. Em Ilhabela? Em Ilhabela. Uhum. E a gente tem uma história muito próxima com o Uruguai, né? Meu primeiro meio Iron da vida foi lá em Punta del Este, né? Que era o Half Punta. Uhum. Então a gente conhecia o lugar, né? Nosso primeiro meio Iron, né? Foi em Half Punta lá. Então a gente conhecia o lugar, daí seria em Punta del Este, pertinho ali, né? Atlântida. Nós temos uma base no Chuí, que é uma casa nossa, então dali para ir voltar seria um pulinho. Vai ser quase um Xterra nos fundos de casa, vamos aproveitar a oportunidade. E aí nós fomos, a Luísa ficou em primeiro na Elite, ganhou a vaga, eu fiquei em sexto na geral, e aí o Elite, que ganharia a vaga, não quis, eles fazem aqueles roll down, né, foram passando, e ainda tinha mais uma vaga de sorteio, eu não sei qual delas eu ganhei, mas enfim, eu acabei ganhando a vaga também, então nós dois nos ranqueamos para ir para Ilhabela. Até porque o sorteio era da inscrição, né, e os uruguaios iam ter que ir até a Ilhabela. Então, o pessoal não queria ir. A gente já ganhou tá um pouco mais inscrição, perto. Né? Depois a gente teve que se mobilizar, juntar recursos e tal para ir para Ilhabela. E aí nós fomos para Ilhabela, né? Treinamos muito para isso, né? Como você falou, nos fundos de casa, um açude na frente, uma trilha nos fundos. Você sai, para quem conhece a região ali de Lomba Grande, você sai da nossa frente do sítio em 600 metros, termina o asfalto. Dali em diante é só chão batido. Já dá para correr no chão batido já também. É chão batido com subida, chão batido com descida. A trilha do Jeep já é chão batido com barro, raiz e pedra, cruzando arroio. Vai para a trilha do motocross, aqui atrás de São Leopoldo. Enfim, tem muita facilidade. É muito diferente, né, Alexandre, do tradicional, né? Do triatlo tradicional, desculpa. É um outro tempo de prova, são outras distâncias de prova e uma intensidade muito maior. E piso muito diferente, né? Piso muito irregular, principalmente né? isso. A natação, eu diria, até tu disseste, natação é praticamente a mesma. A mesma. Não muda, porque ou é no mar ou é numa lagoa, um lago. Agora, o mountain bike é um esporte diferente do ciclismo. Sim, né? No ciclismo do normal, tu tá trabalhando uma questão muito mais aeróbia, né? Num limiar ali, e no mountain bike, com subidas e descidas, tu tem a parte técnica, que é completamente diferente, né? Vamos pegar uma prova tradicional. E tu tem a parte de potência, tem um momento da potência, um momento de muita força, né? Para poder... Uma prova tradicional como o Ironman de Florianópolis, em Jurerê. Né? Quase todo mundo conhece Jurerê, é plano, praticamente plano, fora a subidinha da Decathlon, que todo mundo conhece lá, quem faz a prova. Então você vai correr praticamente no plano, vai pedalar no plano. A bike de triatlon tem a particularidade que depois que você vai para o clipe, que você embala ela, você entra num flow. Mountain bike você não tem flow nunca. Você ou está fazendo força subindo, ou está jogando o quadril para trás, descendo. Você sempre está fazendo muita força. A bike oscila muito embaixo de ti. Trilhas, pedras, enfim, é muito mais desafiador, tem que ter muito mais técnica. Apesar de serem apenas 27, 28, 30 quilômetros, comparado a 90 ou 180, que é de um Iron, meio Iron e Iron, né? Mas tem prova, você leva 2 horas e pouco para fazer os 20 e poucos quilômetros.
O Mundial do Havaí foi isso aí, foram quase 2 horas e meia para fazer pouco mais de 27 quilômetros. De tão dura que era a prova. Né? E você sai para correr também, às vezes puxando em árvore, escalando pedra, atravessando o arroio com água na cintura. Lembra uma corrida de aventura short, assim, com início, meio e fim, que você só não precisa navegar. Sim, mas não precisa passar a noite no mato. Não precisa passar a noite no mato, só se perder. Né? E aí vocês vão para Ilha Bela, e o que acontece a partir de Ilha Bela? Dá a vaga para o Mundial. Vaga para o Mundial, que foi... Ela ficou entre as 5 primeiras da Elite. Eu fiquei em quarto na Elite e ganhei uma vaga na Elite para o Mundial. Que acabou dando um rolo desgraçado depois, porque eles não queriam me aceitar na Elite lá, porque era muito profissional. Mas realmente não tinha como eu competir na Elite a nível de Mundial, né? Sim, porque daí é outro nível. Outro nível. E tu, Alexandre? Né? E eu acabei conseguindo fazer uma vaga pela faixa etária, né? Até pelo tempo que eu fiz, tudo, eu consegui me qualificar. Legal. E tu, Alexandre? Eu cheguei em segundo na minha categoria. Pegou a vaga também. Os 2 primeiros ganhavam a vaga, né? Então, quando eu cheguei, eu já sabia que eu estava classificado. Ele tinha 2 vagas na categoria. Esse Ilhabela era o Pan-Americano, não? Naquele ano? Era aqui ou era... Ou era uma prova nacional? Ela é uma prova no Brasil, mas com organização internacional. Então é Xterra Brasil com Z, que eles até colocam. Ilhabela tem uma prova também depois, no meio do ano, né? Ela sempre acontece em maio. E aí vem gente fora, vem argentinos, vem chilenos, vem paraguaios, vem americanos, vem alemães, vem gente, todo mundo correr ali. Porque é uma classificatória de mundial. Exato. Ela é uma prova do mundial. Inclusive um argentino que ganhou, né? E eu fiquei em segundo na minha categoria. Daí eu já estava classificado. Aí no dia das vagas, como ele não poderia na época, enfim, eu acabei entrando como o melhor brasileiro, né, da minha categoria para o melhor classificado da minha categoria no Brasil para a categoria de grupos lá no Havaí, né, para a gente fazer. Então foi no Havaí, foi em Maui? Foi Maui. Maui. E aí, cara, como é que foi essa questão aí de se preparar para essa prova? Pô, porque daí é um mundial, né? É um negócio completamente diferente. Pensar que vocês fizeram 2 provas de Xterra. E já estava no mundial. E já estava no mundial, né? E eu me lembro que vocês se prepararam muito para essa prova aí. Né? Inclusive com muito apoio da BODSul, né? Com natação, musculação, direto, já nadava acho que 3, 4 vezes por semana lá. Mas vocês tiveram apoio também de Porto Alegre, não teve? Sim, como a Luísa é de Porto Alegre, a gente tem endereço, residência em Porto Alegre também, nós entramos com o processo do ProEsport, que era um programa de desenvolvimento fantástico que a Prefeitura de Porto Alegre tinha, não tem mais agora, desde do antigo governo já parou, e aí nós conseguimos, através da Lei de Incentivo ao Esporte, um patrocinador, né, que é a Chevrolet lá de Porto Alegre, esponqueado, e eles custearam toda a nossa viagem. Nós não teríamos como atleta amadores, profissionais, né, a condição de fazer uma viagem tão cara, assim, porque o Havaí é um dos lugares mais caros do mundo. E é um dispêndio grande. E o bacana desse projeto é que você precisa ter um treinador, você precisa ter um nutricionista, você precisa ter um plano, você precisa ter um projeto. E tudo isso foi montado para que a gente pudesse, então, receber o ok para ser patrocinado e aí gera todos os compromissos futuros, né? De você mostrar resultados. Você não precisa ganhar a prova. A gente vira uma referência para outras pessoas fazerem o esporte. Porque a gente dá uma visibilidade para Porto Alegre no momento ali, selo de Porto Alegre no macaquinho, vai nas mídias, enfim... Aquela situação toda de você divulgar o que você está fazendo e quem está te apoiando. Esse é o único pagamento que eles querem. E eu, como atleta, né, a gente tem depois, assim, a gente vai em algumas escolas, dá uma palestra para fazer aquele mosquitinho picar a gurizada também, né, para multiplicar isso. Isso é legal. É muito bacana. É uma satisfação voltar da prova depois e seguir para o lado do social, do né? social, de tu motivares as pessoas, né? Poder motivar. Muito bacana. E aí, como é que foi essa prova de vocês lá, cara? Porque a gente tem que falar um pouquinho desse Mundial aí, como é que foi a... Bom, esse primeiro Mundial, em 2016, que a gente foi, 30 dias antes da prova, sofri um acidente. Eu lembro. Nossa, foi... Me lembro do momento do acidente, que o carro bateu em mim, que eu estava voando no ar
pensando assim, se foi o Mundial, né? E tu tava na estrada de chão, né, Luísa? Tava lá perto do sítio, lá no Lomba Grande mesmo. É uma estrada muito tranquila, sem movimento, quase não passa carro. Isso é uma das coisas que eu gosto no mountain bike também, que a gente consegue pedalar em lugares mais tranquilos, né? Fugir um pouco do movimento urbano dos veículos. Mas quando tem que acontecer, a coisa acaba acontecendo, né? Sabe que eu tava pensando sobre esse assunto em específico, eu sabia que nós ia chegar nisso aí. E aqui no Bike TV a gente tem sempre feito uma reflexão sobre a questão da segurança, né? Do pessoal usar todos os acessórios, né? E uma coisa, para mim, assim, me parece sempre que o mountain bike, ou andar em trilhas, andar em estradas de chão, me parece que é mais seguro. Né? E eu não sei se esse é o raciocínio da nossa audiência, por exemplo, né? Mas eu vejo assim que a gente não pode desconsiderar a questão da segurança quando subir na bicicleta, né? Seja, obviamente, a gente sabe que um pedal urbano, um pedal mais de estrada, né? Ele tem seus perigos, né? Mas não esquecer que a gente também tem perigos nessa estrada de chão, né? Num local que às vezes não tem tanto tráfego, né? E tal, mas requer sempre se cuidar, né? Então, uma coisa que eu fiquei refletindo, de repente as pessoas acham que não precisa, né? Mas precisa, sim. A gente precisa se cuidar. Quando a gente vai sair com a bike, que a gente sempre se cuide, Já né? sempre capacete. Sempre capacete, luva. Calçado fechado, isso tudo ajuda, né? Cara, e como é que foi pra ti? Porque tu vinha, assim, imagino eu que treinando muito forte. Eu considero que a minha preparação aquele ano Tava melhor. foi a melhor possível. Eu acho que eu nunca mais consegui ser aquilo que eu era. Depois E como é que foi pra ti, pra tua cabeça? Então, eu tive o apoio do Alexandre e da Silvia, muito. Silvia Paz. Que a Silvia Paz, que era minha treinadora na época, que, nossa, me ajudou muito, 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 muito na parte de recuperação. Faltavam 30 dias para a prova e nós estávamos com tudo preparado para a viagem, com a prefeitura de Porto Alegre. E eu não podia simplesmente cancelar. Até o Alexandre acho que chegou a cancelar a minha inscrição, dizer que nós não íamos. Mas eu disse, Alexandre, tu pode ir. O fato de eu não poder competir não significa que tu não possa competir. E eu acho que a gente passou uma semana, passou 2 semanas, estava faltando ali uns menos de 20 dias para a viagem. Eu disse assim, eu acho que eu vou tentar largar. Eu vou largar, eu sei que na beira da praia lá eu largo, eu vou ver a primeira onda e vou dar meia volta e vou desistir. Esse era o plano inicial. Depois que aqueceu o músculo, o cara começa a conhecem, pensar. Não conhece a fera. Nós vamos, tá tudo comprado, tá tudo pago, tá tudo... Vai acontecer isso aí. Tu vai correr e eu vou junto ali né? E cara, quando eu me acidentei, eu fiquei 2 semanas sem caminhar, porque eu fiz cortes profundos nas coxas. Uhum. E eu tinha pontos internos, eu levei mais de 50 pontos nas pernas. Nossa Senhora. E esse era o meu principal obstáculo, né? Eu não conseguia, no momento inicial, eu não conseguia nem caminhar, que dirá correr. Andar de bicicleta também, nem pensar. E foi indo, fui me recuperando, fui pegando a muleta, fui andando. 2 semanas eu já estava conseguindo caminhar com uma certa dificuldade, mas estava caminhando. E aí a Silvia disse, quer subir na bicicleta, ver como é que... E eu tinha fratura no antebraço aqui. Uhum. Tava com uma fratura no antebraço, eu consegui fazer uma cirurgia e colocar uma placa. E em vez de colocar gesso, eu tinha uma órtese, que é aquelas imobilizações que tu coloca e tira, né? Porque eu já estava com a imobilização, que era a placa essa de... Sim, não ia acontecer nada não. ali. Uhum. Era mais uma proteção mesmo. Isso. Uhum. E eu tinha também, em função dessa cirurgia, daqui a 30 dias tu não pode
tomar banho de mar nem de piscina, umas coisas assim, né? Claro que não, né? Só que Óbvio. não. Torcemos para que o João não esteja assistindo, né? Bom, enfim, Rolou uma piscina. não Não rolou. rolou. Não, eu não nadei mais. Certo. Eu simplesmente nadei no dia que eu fui fazer a prova. E aí aconteceu que eu comecei a conseguia caminhar meio rápido, assim, meio com quase um trote. E eu disse assim, não, vou me virar, porque eu me preparei tantos meses, né? Não é por causa desses últimos 30 dias aqui que eu não vou ter condições de pelo menos largar e o combinado era largar e não largar, né? Largar e não largar. Chegou na hora da largada lá, aquele clima assim, como é que é o nome daquele, o cara aquele que faz as bênçãos? Tem o havaiano, ele tem todas aquelas falas tipo havaianas, xamã, assim, com cara, aqueles folhas de bananeira, enfim, com incenso, aquelas coisas e tal. Ele Dá benze que todo mundo tu lá. entra no clima, na Pra dar adrenalina. proteção, aquilo é uma coisa assim que, nossa, arrepia só de lembrar assim, daquele momento. Né? E deu o tiro de canhão. Ele deu um tiro de canhão, que é o original do Iron Man, também Sim, um tiro de canhão, né? Deu Porque era o tiro de exército que canhão. montou essas Sim, provas, né? sim. Me joguei pra água junto com a mulherada, né? E aquela monte era muito atleta, né? Aham. E eu meio que fui ficando, né? Não larguei assim pra competir, né? Larguei, agora vou nadar, vou ver até onde que eu consigo nadar. Com um braço só. Eu nadei com um braço só. Os 1.900 metros. Cara, tu é uma fera. Só com o bracinho, porque esse aqui não fazia nada, né? Então, fui lá. Consegui terminar a parte da natação. natação. Aham. Vou pegar a bike agora, eu vou fazer o mountain bike, que era o mais difícil para mim, porque eu não tinha um braço. Eu tive que dirigir com um braço só. A bicicleta. Tive que pilotar com um braço só. E... Sim, aí ficava bem mais difícil, né, Luiz? Bem mais difícil. E muito barro, muita lama. Tinha chovido horrores. Nossa, Muito assim. barro. Era quantos quilômetros tu falaste? Quase 30 dava. Quase Não, 30 e deu 2 horas e acho que meia pra ti de 30. pedal. 30 e poucos quilômetros. 31, acho. Choveu muito no outro ano a gente vai, 2 anos depois a gente volta, Choveu né? na véspera bastante e embarrou demais as trilhas. Foi uma das provas mais longas de mountain bike em termos de tempo, não em distância, né? Foi uma das provas mais demoradas, porque até os atletas de elite todos aumentaram quase 1 hora no seu tempo total de prova, só pela condição do terreno, e ela com um braço a menos ainda, né? Só encostando, enfim. Difícil, hein? E eu tinha muita dor, né? Eu me lembro, deixa eu contar esse episódio. Eu disse assim, vou carregar aqui grudadinho no quadro um comprimido de Toragesic. Botei uma fita adesiva, assim, botei o comprimidinho ali. Dali a pouco eu tava empurrando a bike lomba acima, um lodo, assim, tinha que ficar tirando o barro dos pneus para conseguir, para a bicicleta andar, tirava barro. Começou a me dar dor no braço, daí eu peguei aquele comprimido de Toragesic, fui levantar o adesivo, o negócio ficou colado no quadro, meio desmanchado, assim. Aí eu disse assim, eu preciso tomar isso aqui, senão não vou conseguir terminar essa prova. Comecei a lamber o quadro. Me abaixei e comecei a lamber o quadro. Passou um atleta por mim empurrando a bike. O que essa louca tá fazendo? A cena deve ter sido hilária, porque, nossa. Coisas de prova, né? E foi assim, e eu consegui terminar a prova. Agora, a segunda participação, que foi em 2018, que eu ganhei vaga para o Mundial, eu queria tentar fazer o que eu não consegui fazer na primeira prova, né? Mas também não foi exatamente a prova com que eu tinha sonhado, né? Tinha tido uns probleminhas lá durante a prova, mas consegui fazer medalha de bronze. Entre 30 atletas da minha categoria, fiquei em terceiro lugar. Eu até considerei, na hora eu fiquei pensando assim, mas considerei um bom resultado, né? Excelente resultado. Terceira do mundo. Terceira do mundo na segunda prova que eu participei, em 2018, né? Aí sem acidente. Sim. A outra eu só terminei, foi só para constar mesmo. Mas valeu, né? Chegou lá no final. E essa primeira prova dela, assim, até eu te ouvi falando de provas de endurance com a Celeste, assim, o atleta de endurance tem a resiliência, né? Então, no caso dela, além dessa cirurgia que ela fez, que não deveria fazer mais nada durante 45 dias e 12 dias depois ela estava nadando em mar aberto, assim, ó, fisioterapia no avião,
fisioterapia no hotel, fisioterapia nos transfers, né? Ela parada ali com o braço dela não baixava, né? Então tinha que fazer força, então eu tinha que segurar o ombro, eu fazendo a físio para ela e tudo, mordendo os dentes assim, sabendo que está doendo e tu precisa fazer aquilo, né? E nós temos um cunhado que é médico e ele disse assim, foi aí que nós decidimos ir na prova, né? Tá, mas ela pode ir? Eu perguntei para ele, ele disse assim, olha, o piloto aquele de motocross lá, o Rossi, o Valentino, caiu numa quinta-feira, quebrou um punho. Né? E aí os caras botaram uma plaquinha nele, meteu uma órtese e no domingo ele foi lá e estava correndo. Ele só não podia cair de novo, né? Porque senão ia entortar o ossinho ali, aquela coisa toda. Se ela não cair, não machucar, não fizer nada, o risco de fazer a cirurgia sobre a cirurgia é muito maior, né? Então a gente foi com essa consciência, sabendo que estava correndo um risco, mas fomos para ela não fazer a prova. Ela era para largar, para cumprir, inclusive perante os nossos patrocinadores e todas as verbas que a gente tinha recebido, enfim. Você largou e desistiu na prova, não teria problema nenhum. Quando eu chego, que eu largo a minha, porque eu saí antes do que ela na água, obviamente, entrei para pedalar, larguei a minha bike e ela nada, né? Quando eu chego quando eu cheguei para largar a minha bike e sair para correr, eu vou lá no cavalete para ver se a bike dela estava lá, onde é que ela está. Quando chega a bike dela não está no cavalete. Significa que ela está dentro da prova. Ela está pedalando. Ela está pedalando. Aí eu terminei a prova e tem um final que é muito bacana, né? A gente corre mais ou menos 1,5 km na beira da praia até entrar no hotel e passar pelo pórtico de chegada, né? Aí fui lá para a beira da praia, assim, cada um que aparecia, daqui a pouco me aparece ela com aquele bracinho segurando assim, né? Que orgulho, hein, Alexandre? Nossa senhora. Esse também é de arrepiar, né? Talvez assim, ó, chegamos juntos, abraçados ali na linha de chegada e tal, foi muito mais bacana, assim, pela conquista dela de terminar aquela prova, do que propriamente a medalha de bronze daria 2 anos. Então, nós fomos para buscar um resultado e a gente treina, você falou, a gente treina para isso, a gente quando bota isso na cabeça corre atrás, né? Mas ela conseguir largar, chegar e terminar e, na época eram 23 atletas, ela ficou em 14º. 9 ficaram atrás dela e ela com o braço quebrado. Sem um braço, ainda, né? Sem um braço. Imagina o que foi para ela a questão, né? Foi muito bacana mesmo. Mas, cara, isso era outra coisa que eu vinha pensando aqui, vou colocar aqui porque eu acho que é interessante, né? No nosso episódio anterior com a Celésia, né, a gente falou muito dessa questão de desenvolver uma mentalidade, um mindset mais resiliente, mais positivo, né, mais forte, né, mais resistente para a vida através do esporte de endurance. Né? Mas eu, quando penso em vocês, eu vejo o contrário. Vocês já entram com um mindset pronto. Não é o esporte que vai fazer vocês terem um mindset mais forte, mais resiliente, enfim. Eu vejo que vocês já têm essas características. Né? Então, isso é uma coisa que eu queria colocar para vocês, porque eu enxergo isso, eu acho sensacional que vocês têm essa capacidade, né? Esse já pré-desenvolvimento de uma mentalidade de vamos passar pelo que nós tivemos que passar, mas vamos conquistar o resultado. Né? Então é uma coisa, assim, uma característica de vocês muito forte que eu gosto muito de vocês legal, nesse casal campeão aí. Gente, e em relação às viagens, vocês já fizeram diversas viagens, né? Estamos falando aqui de Maui, já fizeram o Uruguai. Vocês fizeram também uma indiada, vamos dizer assim. Fizeram uma prova na Argentina e na outra semana fizeram no Chile. Isso. Teve isso aí também, né? Teve. Xterra. 2 anos nós fizemos isso. Né? Xterra. O Xterra também, nós conhecemos o mundo Xterra, uma galera muito bacana. E eles estavam fazendo o campeonato pan-americano de Xterra. Então você somava pontos para poder chegar ao final do ano e ser o campeão pan-americano do Xterra. Era por pontos. Por pontuação. E a final em Utah, nos Estados Unidos. Botamos na cabeça, vamos fazer esse negócio aí também. Né? Então o que a gente fez? A gente foi para a Argentina de avião, lá encontrou todos os brasileiros, chegaram na primeira prova, que foi em San Juan, alugamos uma van, 17 brazucas numa van, e fomos aí atravessar a cordilheira e no Chile na outra semana. Então eram 2 provas. E o bacana é que tinha gente do mundo inteiro, porque eles fazem isso, né? Eles botam 2 provas na América, uma do lado da outra, com uma semana de intervalo. Tinha o campeão mundial, estava correndo conosco, as atletas de elite,
A Bárbara Riveiros, que é a chilena, que é a vice-campeã mundial de Xterra, estava correndo em casa com as amigas dela, enfim. Então, é um outro nível de prova. Você está batendo guidão lado a lado com pessoas muito mais... Sabe quando você desce uma trilha, assim, você vai dar aquela pisadinha no freio, assim, meio que... E o cara... Opa, mas pode ser diferente. Aí você sobe, você vai aprendendo com eles, enfim, né? É outro tipo Eles vão de dando prova. um outro referencial para o atleta, né? Depois a gente fez daí essas 2 provas, Uruguai, Argentina, Chile, Uruguai, classificamos 3 pontuações e a última daí nós fomos para Utah, para a final. Né? Que também é muito legal, né? Que é muito legal, é aquela parte do Colorado, Rocky Mountains, ali, aquela região, né, central ali. Foi um lugar maravilhoso, também a gente nadou com uma água um pouco mais gelada, porque ali é lago de degelo, sempre tem que estar com roupa. Mas o lugar, uma altimetria... Você anda no meio dos campos de esqui, dos parques de esqui. Nas pistas de esqui, né? Pistas de esqui. Você verão, sobe. O pessoal faz de teleférico, você faz de mountain bike. Assim. Depois de spank, volta, corridas também ali. Então, um ambiente muito bacana, muito legal. A Luísa ficou campeã, né? Pan-Americana aquele ano. Eu fiquei vice-campeão pan-americano também. Casal campeão. Perdi para um canadense lá, mas o cara mereceu. Ele ficou na minha frente. Na última prova ali no confronto direto, ele ficou na minha frente ali. Mas foi muito bacana, assim, foi uma outra experiência legal que a bike também nos trouxe. E o que vocês estão planejando agora para o futuro de vocês? Nós tivemos daí a pandemia, né? Que eu me lembro que vocês vinham treinando para o Ironman, estavam muito fortes nisso aí. E a prova foi, eu acho que cancelada umas 3 ou 4 vezes, né? Muitas vezes vocês desistiram de participar da prova, né? E o que vocês estão agora almejando? Olha, eu até estava conversando com o Alexandre essa semana sobre isso. A nossa ideia é fazer um triatlon meia distância, né? Esse ano, até o fim do ano. E o ano que vem fazer um full distance. Eu não sei qual é a prova que nós vamos fazer, se vai ser alguma prova no Brasil. Não quero mais, não me interesso em fazer Ironman em Floripa. Fiquei meio traumatizada com essa história dos cancelamentos aí. Sim. E eu até falei para o Alexandre, tem o Fodax-Man, que é uma prova um pouco mais dura. Fodax-Man. Fodax-Man. É isso aí. Inclusive, hoje está o episódio de alguns nomes feios aí. Tem o Fodax-Man, que em Santa Catarina, que também é uma prova que eu tenho interesse em fazer. Legal. Prova tradicional já, Bem né? tradicional. Elas são 4 quilômetros no lago, sobe a Serra do Rio do Rastro. Nos 180 quilômetros tem só a Serra do Rio do Rastro no meio do caminho. Não é melzinho na chupeta, né? São 30 e tantos quilômetros de altimetria contínua, assim, e você termina fazendo a subida da igreja, que é a tal famosa subida da igreja, são uns 42 quilômetros com quase 2.000 e poucos de altimetria. Então, é muito forte. Aquele ganho de altura acumulado, né? Então, é uma prova forte. muito difícil. Vários amigos nossos já tentaram fazer, gente que a gente tem como referência, pessoas extremamente fortes, bons tempos de Ironman e tudo. Quando vai para essa aí, o nome já diz tudo, né? O nome já diz tudo, sem dúvida. Mas a ideia é fazer uma meia distância esse ano, preparar para a distância inteira no ano que vem. Eu tenho um sonho, né? E continuar nesse estilo de vida aí, de bike, eventualmente o triatlo, é nessa linha. O triatlon tá no sangue, né? Porque a gente... Para mim, até um pouco mais difícil hoje, a condição de trabalho está muito diferenciada pós-pandemia. Tudo que foi represado, eu estou trabalhando agora, em termos de consultorias, viagens. Eu vejo no teu Instagram ali. Assim, tá difícil eu encaixar, né? Assim, não consigo nem passar, né? Cair numa piscina na Bode Sul lá para encontrar os amigos, que dirá, né? Para treinar. Mas a Luísa tem um objetivo, que é fazer uma prova diferenciada também. E para isso ela precisa fazer Preciso ter currículo. Não te falta, né, minha amiga? Não falta. Eu tenho um sonho que eu estava te falando, né? De fazer o Patagon Man. Patagon Man. Que é meio que poucas vagas, né? Porque é uma prova diferenciada. É um triatlon na Patagônia, que é muito dura, nada em água gelada também, tem altimetria de bike, na parte da maratona também. E precisa ter, além de ter currículo, precisa ser sorteado, né? Então, quanto mais provas full distance eu fizer, ou provas mais
difíceis, eu consigo gerar um currículo que eu consiga ser aprovada, né, para me inscrever. E tu, Alexandre, não tá a fim de fazer um... Cara, água gelada comigo não. Eu já não gosto de nadar, né? Nadar no frio, né? Não, essa prova do Chile, nós fomos 2 vezes lá, né? Na segunda prova do Chile, eu quase desisti da minha primeira prova de Xterra. Porque assim, eu caía na água mesmo com a roupa de borracha. É muito gelado. E dá aquela colapsada no pulmão, assim, eu não conseguia respirar, né? E a boia era lá e a margem era ali. Na 3 braçadinhas eu tava na margem, né? E aí eu fui literalmente nadando. Quando eu comecei a nadar cachorrinho, aquela questão do competitivo, né? Pô, eu tô nadando cachorrinho no meio de uma prova, vou parar então. Eu olhei pro lado, tava todo mundo nadando cachorrinho. Porque ninguém tava conseguindo, até o corpo se estabilizar, enfim. Então eu já vi que eu tenho essa sensibilidade que ela não tem. Além de ela gostar de nadar, ela cai na água e vai embora. Né? Tanto é que ela saiu atrás de mim na natação por uma questão de posicionamento daqueles 300 atletas ali. E logo larga passou, em ondas, né? Larga em turmas, né? E logo ela passou, terminou 5, 6 minutos antes numa prova dessa. Eu tenho muita dificuldade, então eu não me enxergo entrando numa balsa tipo um ferry boat, te levando 3 quilômetros mar adentro, lago adentro. Você pula com um colete e com aquela boia iluminada. São só 300 vagas, né? Não tenho... É um Ironman extremo, né? É condições de ambiente muito extremas. Patagônia é linda, eu sou um bom motorista. Vinhos argentinos, assados, enfim, tudo por minha conta. Rio Negro. Só vai lá para... Seria um ótimo staff. Que legal, acho que eu vou junto, hein? Opa, Vamos tem lá. lugar para 2. Beleza. Gente, e para a gente ir finalizando, quais seriam as dicas de vocês para o cara que quer começar a pedalar, o iniciante aí, vocês que já tiveram loja, que já provaram todos os tipos de bikes aí, de provas, o que seria uma dica de vocês para o cara começar, né, começar bem? Primeiro é começar. Eu acho que assim, não... Desculpas estão cheias aí na volta, né? Ah, porque bike é caro, porque é inseguro, porque é o trânsito, porque é isso. Assim, se você for parar para pensar, realmente, nós não estamos dentro de uma sociedade prevista para ter ciclistas. As ciclovias no Brasil são ridículas perto do que a gente vê aí fora, né? Mas isso também não é só desculpa. A gente tem vários exemplos nossos de vida de momentos em que foi necessário passar por cima de desafios, seja empresariais, profissionais ou até dentro do esporte. A bike é muito democrática. Qualquer bike serve para qualquer tipo de pedalada. Nós, né, como casal, a gente tem essa questão da competição, da viagem, de buscar, de fechar os olhos e dizer assim, eu vou passar naquele pórtico em tal horário, em tal momento, senão não vou estar satisfeito. E isso faz com que eu treine para isso, né? E eu acho isso também uma coisa bacana. Você ter um objetivo te mobiliza. Você falou de disciplina nas planilhas, enfim e tal. Quando nós passamos um tempo aí na pandemia sem planilhas, porque não tinha prova, foi muito difícil para nós mantermos esse nível de treinamento. Sim, o objetivo não estava claro, né, Alexandre? E o nosso técnico, né, o Bruno, já conversou contigo também num outro podcast, ele disse assim, bom, Bruno, eu falei para ele, os caras do Ironman transferiram de novo a prova, cara, pá, tô começando a perder a paciência com esses caras, tô perdendo a motivação e tal. E ele só me mandou uma mensagem assim, cara, nós não precisamos deles para treinar. O que te move? Ele me perguntou. E aí eu me lembrei daquele dia no carro, 100 e poucos quilos, enfim, tal, não quero aquilo de novo para mim. Então, seja por uma questão de saúde, seja uma questão de lazer, uma questão de conviver com a natureza, bike o esporte como qualquer um, né? Mas a bike por si só, ela é muito democrática. Ah, mas tem bikes aí de não sei quantos milhares de reais. Tem. Um dia tu até vai chegar lá, certo? Mas o caminho começa sempre no primeiro passo. A primeira coisa é querer. Não sou muito de frases feitas, mas uma que me faz pedalar todo fim de semana é aquelas assim, cara, eu posso até não ter feito um bom treino hoje, domingo de manhã, sair meio nublado, meio tomei uma chuva no caminho e tal, mas eu saí. Não fiquei sentado no sofá, né? Então essa batida eu levo para mim sempre. Seria essa a minha dica aí. Melhor feito do que perfeito. Isso aí. Desculpa vai ter sempre. Ah, sim. E tu? Bom, eu particularmente gosto da bike, mas eu gosto da bike na natureza. Uso a bike como meio de transporte,
uso. Eu tenho uma dobrável, às vezes eu vou até um trem, vou para Porto Alegre, faço o que eu tenho que fazer, volto. Tento usar ao máximo como meio de transporte. Até Porto Alegre hoje está te possibilitando, em algumas regiões, tu fazer deslocamentos. Tem bastante ciclovias, perto do que não tinha antes, né? Mas como lazer, como esporte, como vento na cara, sensação de liberdade, não tem igual. Não tem igual, é um esporte muito prazeroso. E, como eu te falei, minha preferência é como lazer na natureza, ou seja, fazer uma trilha, pegar um estradão, pegar uma estrada de interior, aí eu acho legal. Que a bike seja um veículo que te aproxime da natureza, né? Exatamente. Legal. Legal, isso ninguém tinha trazido ainda, apesar de a gente já não ter tem abordado dúvida. esse assunto Nós muitas vezes. Nós arrumamos desculpas para conseguir colocar a bike nos nossos roteiros. Tipo assim, nós fizemos um bikepacking para Rolante, Riozinho, né? A irmã dela tem um sítio lá. Vamos testar, nós compramos um equipamento para bikepacking, nós podíamos ir de carro, tudo quase asfalto, enfim, tal, mas nós vamos fazer isso aqui de bike, até tal lugar vai daqui para lá, tanto, fizemos todo um roteirinho marcado. Foi um casal de amigos nossos de carro junto, mas eles de vez em quando a gente encontrava eles nos postos de gasolina. O nosso objetivo era chegar lá, naquele sítio, daquele jeito. Com a bike. Com a bike. Que legal. Ainda que tivesse que passar no meio dos arroiozinhos, passar por lá, passar porteira, Ponte Pêncil e aí por vai, né? É isso aí que a gente curte. Aí nós fizemos uma cicloviagem até o Chuí também. Quantos quilômetros dá isso, cara? 620 deu a nossa. 620. Nós saímos de Porto Alegre pela 101, não foi pela 116, bem mais tranquilo. Fomos ali por Mostarda, Tavares. Pelo litoral. E sem nenhum lugar marcado, com as mochilas, com as barracas, alforjes. A gente só sabia que tinha lugares para comprar comida, a única coisa que a gente não levou de casa comida, né? Que a gente ia comprando no caminho. Mas fora isso, todo o resto do material era nosso, nossa roupa, nossas bikes, nossos materiais. E aí, assim, aonde a perna alcançasse. O primeiro dia deu certinho, nós somos daqui de Porto Alegre a São Simão, foram 180 quilômetros, distância de um Ironman, né? De bike ali, em aproximadamente 10 horas. No segundo dia pegamos um vento contra, em vez de fazer 160 quilômetros, que era o próximo, a perna fizemos só 135. E o próximo trecho chegava em São José do Norte, a gente tem a balsa para atravessar. E tinha horário para atravessar a balsa, foi no meio da pandemia. E aí, correria, acorda cedo, sabe, pegando pouso em casa de pessoas que você bate numa fazenda lá, você deixa eu dormir aí. Não, acampando no pátio das casas, né? Na beira da estrada. Claro, entrem, fiquem aqui e tal. Acampamos depois na beira do Taim, passamos o banhado do Taim, que é já sentido Santa Vitória do Palmar, que foi a nossa terceira noite. E aí no último dia chegamos, no quarto dia e 3 noites, né? A gente chegou nos últimos 150 quilômetros em casa. Nós temos uma casa no uma Chuí. Casinha lá no Chuí. E aí tava lá filho, genro, todo mundo. Foram com a caminhonete pra gente poder voltar depois. Foi uma coisa muito bacana. Se der, a gente bota a bike no caminho. Né? Que legal, cara, que legal. Gente, queria agradecer em nome da Penso Mais, do Bike TV, a vinda de vocês, a disponibilidade, a disposição de vir aqui conversar conosco. Né? Muito bacana. Revê-los, né, Alexandre? É verdade. Fazia tempo aí, então marcar alguma coisa aí para fazer juntos esse inverno que está se aproximando, né? Com certeza. E, mais uma vez, em nome da Penso Mais, muito obrigado. Acho que agradeço a oportunidade. Legal. Um abração. Então vamos encerrando nosso episódio número 5 hoje, aqui com o casal campeão Alexandre e Luísa Saft, com muitas performances, muitas viagens, muitas histórias. Tudo muito legal. Espero que você tenha gostado desse episódio. Se você gostou, não deixe de curtir o episódio aí no YouTube, marcar o sininho lá para as notificações e também compartilhar esse episódio com os seus amigos aí. Até a próxima. Boas pedaladas.